bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de quarta-feira, dia 29 de junho, aqui com vocês, o Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan, uma alegria estar com vocês de novo. Aqui é o Padre Renan e agora junto com o Padre Felipe, graças a Deus, já fazia tempo presencial, né, Padre Felipe? Estamos no presencial aqui, como diz o nosso amigo Padre Marquinho, bom dia, boa tarde, boa noite, para vocês que escutam, que não sabemos nem horário, boa madrugada, né, dependendo do horário que você escuta, mas é uma alegria realmente estar aqui agora de forma presencial, pois é verdade, aqui estou em Curitiba, não foi o Padre Renan que veio para São Paulo, foi a montanha que foi até Maomé. Ainda não, ainda estamos em preparação. Muita gente já me escreveu nesses dias, porque eu publiquei a carta, e a carta é dia 1º de julho, né, que eu vou assumir a vigária da paróquia, mas a nomeação vai ser feita dia 1º de julho, mas eu só vou para lá em agosto mesmo, né, então ainda tenho um tempinho por aqui. Porém, isso, né? Não vão se acostumando, porque mesmo que vamos estar os dois lá em São Paulo, o Padre Felipe está em Arujá e eu estou em São Paulo, capital. Vai uma grande contratação. São né? Paulo tá recebendo do melhor aqui. Imagina, depois de Curitiba ter o melhor, agora tá mandando o melhor para São Paulo. Agora, ver se convertemos São Paulo aí. Mas acho que vai ter alguma oportunidade. Não acho que vai ser toda semana, mas alguma que outra oportunidade a gente dar uma escapada lá para paróquia ou para casa lá para poder gravar presencialmente com o Padre Renan lá. Aí quando eu precisar sair para celebrar a missa em Joinville, em Curitiba, em Camboriú, em Jundiaí, eu vou pedir para o Padre Felipe ir lá celebrar no meu lugar na paróquia. A gente paga esporto lá pra ele, né? Aí sim, aí já viu os benefícios aí, né? Mas que alegria, pois aqui estamos, né? Depois vim para Curitiba domingo, cheguei aqui domingo, pois para fazer essa semana, pois uns testes aí, uns exames e ter a consulta. Pois já fiz exame de sangue, já fui ver o tema do meu respirador, do CPAP, que usamos aí, tá tudo ótimo. E hoje eu tinha consulta já com o cardiologista, só que pois, o cardiologista teve que tirar um dente e cancelou a consulta. Mas dessas coisas que acontecem, né? Então já mandei já os resultados para ele dar uma olhadinha, depois vamos estar fazendo de forma online aí as coisas que tem que fazer, já para outro dia vamos estar vendo isso. Mas já amanhã já estou de volta já para São Paulo, para Arujá. Mas já que sobrou esse tempinho, porque cancelou agora de manhã o médico, então eu falei, pois vamos gravar, vamos colocar o Padre Renan para trabalhar, que essa semana... Porque senão não sabemos quando ia voltar, né? Não sabemos quando ia gravar. Tava complicado o negócio de tempo. Então, sobrou um tempinho, a gente já marcou agora, porque senão, quem sabe o que ia acontecer na tarde, né? O Padre Felipe sai visitar todo o povo de Deus. Não, que isso, eu tenho meus problemas aqui também, então estamos aí, né? Mas estamos aqui. O importante é estar aqui junto de novo, mais uma vez, novo episódio com vocês. Foi pouquinho. Semana passada, eu estive aí na casa, a gente gravou semana passada, na terça, quarta, já nem lembro já. E aí, dia 22 que gravamos. Faz uma semana, foi na quarta-feira. E aí gravamos, depois foi preparar a casa, que teve o pessoal da Congregação Mariana, Juventude, Congregação Mariana Jovem, que estiveram lá. São um grupo que usa uma fitinha azul celeste nas celebrações e tudo. Foi bonito acompanhá-los aí, ajudei com a confissão, umas 2-3 horas assim pela manhã, no sábado. Tive aí com eles também, um pouquinho na sexta, depois tive momentos com eles. E aí o domingo eu já viajei para cá, para Curitiba, e aqui tive essa semana por aqui, um pouco uma visita aqui outra. Depois, ontem fui ver o documentário Vivo, né, era mais sobre conversão de vida, eu achei que era mais sobre Eucaristia. Tá bem feito, são bons testemunhos, bonitos testemunhos de jovens assim, como... E todos eles redescobrem a fé ou conhecem a fé, pois tem um testemunho de um menino que pois, nunca conhecia, não sabia nada da fé, e pois, tem um processo de conversão bem bonito. Então são histórias mais de conversão e em torno à realidade da Eucaristia, né, da hora santa, mas focou mais nos testemunhos. São bonitos, é interessante. Fomos ali no Barigui com Marlon e a Mayara, foi bem bonito aí, vimos aí o documentário, gostei do documentário, ainda que depois talvez daria outro enfoque, né? Mas tá bem bonito. É bom que cita os Legionários de Cristo aí várias vezes aí, porque um dos jovens estudou de Sevilha, estudou no nosso colégio, aparece o Padre Carlos Raniger, que trabalha lá na Espanha, também foi bem bonito, assim, e pois hoje aqui pois já vamos visitar
depois aí a Sâmia e o Hamilton, depois de tarde também visitar a Elô, depois vai ter uma visitinha, amanhã de manhã já celebra a missa e saiu bem cedinho já para pegar o ônibus de volta para Arujá, e já voltamos aí à correria das atividades lá, que já tem um retiro já também esse final de semana, do Neocatecumenal, lá no nosso seminário, então tem que terminar de preparar a casa. E assim estamos, né? E julho vai ser toda já a preparação, já acabamos junho já, né? Hoje dia 29, que é o dia da festa de São Pedro e São Paulo, né? São Pedro e São Paulo, só que no Brasil, pois você faz festa de preceitos, se passa para o domingo, então, mas outros países celebram hoje mesmo, né? Então, grandes São Pedro e São Paulo, os grandes apóstolos, né, do início, o primeiro Papa, então, pois um grande dia de festa também, mas ainda que exteriormente aqui, pois não se celebra no Brasil, até... Um brasileiro quer deixar para domingo, porque trabalha, daí não dá para ir na missa, né? Esperando que seja por isso. E como é que foi por aqui, para ajudar? Pois é, então, no dia que nós gravamos, eu estava na casa da minha mãe, né, dos meus pais, lá em Itu, é porque foi o aniversário da minha avó de 90 anos, a gente celebrou lá, e depois eu já voltei na quinta, eu tinha missa na quinta, na paróquia Perpétuo Socorro, era a novena do Perpétuo Socorro, lá em Joinville. Celebrei lá com o povo de Deus, já me despedi daquela paróquia, então foi um momento muito bonito com o querido povo de Deus lá do nosso bairro, o bairro onde eu moro. Eu deveria ser dizimista lá naquela paróquia, mas o pároco me liberou do dízimo, né? Eu não tenho salário, então não dá, né? Depois, na sexta, sábado, foi tudo visitas, assim, atendimento, mas aí começou a minha correria. Eu estou percebendo que agora... Estão pedindo, sempre lá em Joinville me pediram, e agora mais ainda com esse tema online, né? Muitas formações, é o que me está desgastando muito, estava falando com o Padre Felipe agora, né? Tem que preparar, tem que dar aula, é muito bom, eu gosto, mas tem que dedicar tempo, né? Então por isso que eu estou um pouquinho sumido também, né? Mas sábado, por exemplo, eu estava em Joinville trabalhando, eu dei aí subi de Joinville para Curitiba só para dar uma palestra, que não tinha outro padre, pediram para mim. Aí subi de Joinville para Curitiba na tarde para dar uma palestra no sábado. Terminei a palestra, já desci para Joinville de novo, porque eu já tinha outra palestra lá em Joinville, né? Então foi assim que eu vivi essa semana, missas, formações, palestras e assim na correria do dia a dia, mas não teve nada particular, né? Depois voltamos aqui com a comunidade no domingo, como sempre. Segunda-feira tivemos o nosso retiro mensal. Aí o Padre Felipe chegou aqui para visitar, mas não quis ficar no retiro. Eu estava pregando no retiro. Foi um tema sobre contemplativo e evangelizador, que é algo da nossa espiritualidade, particularmente sobre a dimensão contemplativa que nós meditamos, né? Então um tema muito bonito, foi muito bom. Dá para fazer uma pausa na caminhada, né? Quer dizer, eu acho que foi muito bom, não sei, né? Ninguém falou nada, então espero que tenha sido interessante. E aqui estamos de novo, mais uma vez essa semana. Segunda, como sabem, eu tenho aula, um curso que eu estou dando na noite. Terça, outro curso que eu estou dando na noite, né? Então, e hoje estamos aqui gravando o nosso podcast. E amanhã eu já vou de novo para Joinville e as correrias aí dos últimos dias, despedidas, né? Mas com muita alegria, com a graça do Senhor, no dia 6 de agosto eu viajo para Arujá para ver a entrega de hábito religioso dos legionários e depois já fico por lá em São Paulo, já não volto mais para cá, né? Mas... Enfim. Já tá todo mundo chorando lá. Já tá todo mundo chorando de alegria, falando finalmente, né? Mas vai ser um momento, uma experiência muito rica, muito bonita para mim também poder trabalhar em paróquia, né? Sabendo que paróquia você está aberto a todo o povo de Deus, todas as necessidades. Então, estamos nisso aí, né? Preparando. Né? Pois isso aí. Pois vamos lá. Hoje o entretenimento santificante está mais curtinho. Foi uma semaninha para ambos, bem rotinário, bem normal do nosso dia a dia. Pois entra lá, Renan, porque mas o tema é bom. seu aí. Não, é bom que o entretenimento santificante tenha sido curtinho, porque daí o tema eu posso me alongar mais e não fico com peso na consciência. Tá, né? Eu nem sei que hora que a gente começou aqui, quanto tempo passou. Mas tem 40 minutos então agora. Eu tenho 40 minutos? Tá bem, porque tá gravando pelo Zoom ou o quê? Não, tá gravando aqui pelo GarageBand, aqui dá pra ver o horário. Então. Dá pra ver. Bom, na realidade eu fiquei muito chocado, muito triste, muito chateado também com o posicionamento de alguns católicos, né? Certamente católicos sem formação, eu não culpo as pessoas, né? Falta muita formação. E com todo esse tema polêmico daquela menina grávida aos 11 anos, né? E sobretudo por isso, porque tem opinião de tudo, né? E nunca uma opinião é favorável ao bebê. Nesse caso o bebê tinha 7 meses. Quantas pessoas nasceram de 7 meses, né? Então já é um bebê formado, né? E ainda assim ninguém opinava, ninguém. Todo mundo que opinava a favor do aborto, né? Ninguém
falava do bebê de 7 meses. Mas é que é estupro. Depois a gente se dá conta, né, com as informações que não foram passadas num primeiro momento, mas depois nos damos conta, com a investigação, que o estuprador, vamos chamar assim, porque é como se está levando o caso, né, é um garoto de 13 anos, com quem a menina se relacionava com uma espécie de namorado, né, eles viviam na mesma casa, o menino era filho do padrasto da menina. Então, claro, a gente não sabe, porque isso não é falado, mas é de se pensar que não se trata de um caso de estupro, e sim de um caso de uma relação. O menino tem 13 anos, a menina tem 11, mas tudo bem. Vamos até pensar que é estupro, ainda assim, esse é outra polêmica, né? Mas ainda assim a gente fica chocado com a posição de até pessoas católicas, porém mal formadas, que defendem o aborto, né? O aborto em nenhuma condição deve ser defendido pela Igreja Católica. E nesse sentido, iluminando um pouco esse tema, eu tenho um curso que eu estou dando sobre os 10 mandamentos e gostaria hoje de tratar sobre o tema do 5º mandamento, né, do não matarás. Até porque é muito forte o que Jesus fala. Sem dúvida nenhuma, poderíamos tratar aqui o tema do aborto, poderíamos tratar o tema da dignidade da vida humana, que é outro tema que eu tenho preparado também, né? Até interessante, só um parêntese, nós, nos Legionários de Cristo, um dos cursos que nós fazemos lá em Roma, na teologia e na filosofia, é um curso com conhecimentos básicos, noções básicas de bioética. E ali se falava, no estudo também da bioética, que a ciência honesta, a ciência sincera, diz que desde a concepção, portanto, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, desde aquele momento, por mais que não se tenha funções vitais e nem nada disso, porém já existe ali uma linha genética diferente, um DNA diferente do da mãe. E, portanto, a ciência, a linguagem científica é alguma coisa parecida com ali existe outro indivíduo da espécie humana. A ciência não vai falar ser humano, mas indivíduo da espécie humana, como é que você chama? A pessoa humana, ser humano. Então, portanto, já tem a sua dignidade que deriva do ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso a ciência fala, mas a ciência mentirosa diz que é um aglomerado de células e outras muitas coisas e, portanto, chamam interrupção da gravidez e não assassinato da vida humana que está ali. Bem, isso é um parêntese só para dizer o quanto é importante esse tema. Mas hoje eu queria simplesmente falar de algo mais espiritual. Esse tema é triste. Esse tema do aborto, esse tema nos causou muita dor, fiquei realmente muito chateado com tudo isso, porém, nós temos que também formar na espiritualidade o povo de Deus. Me lembro que o padre Paulo Ricardo teve o seu momento de falar com certa tensão, falar muito forte sobre muitos temas, e depois já percebeu que realmente é o que ele se dedica hoje, é formar espiritualmente o povo de Deus. Precisamos de exemplo de santidade. Então, para esse tema dos 10 mandamentos e sobretudo do não matarás, eu queria tratar mais bem isso, do ponto de vista da Bíblia, o que significa esse mandamento de não matarás, que é o que o padre Fábio Rosini faz, que é o que eu estou fazendo nesse curso agora que eu estou dando toda segunda-feira. É um curso fechado, então não posso abrir. Ano que vem, quando eu promover de novo esse curso, aí você, ouvinte, pode falar, esse curso que o padre falava, pois é. Em janeiro do ano que vem, fevereiro, a gente abre mais um, se Deus me dá vida até lá. Mas então, o tema é não matarás. E quando a gente pega na Bíblia o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto mandamento, eu que estou dando esse curso, tem um monte de coisa para falar, porque você abre a Bíblia e diz, por exemplo, não sei, o primeiro mandamento, ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito, não terás outros deuses além de mim. Então, é uma frase muito longa para você meditar em cada palavra, e aí tem muito o que falar. Chega no 5º mandamento e a expressão é não matarás, 2 palavras. Então você me pergunta, não matarás, o que mais que você vai falar disso? O que significa não matarás? E aí a gente começa nesse nosso curso uma
definição do não matarás. O que é não matarás? O que é não matar? Matar é tirar a vida, é assassinar e acabou, né? Aí uma pessoa levanta a mão e fala assim: padre, mas nós podemos denegrir a imagem de alguém e estamos matando. E eu dizia: bom, imagina que uma pessoa tem uma arma apontada na minha cabeça e ela diz assim: escolhe, você prefere morrer com uma bala na cabeça ou morrer tendo a sua imagem denegrida? E eu digo, claro, que eu prefiro que tenha uma imagem denegrida, né? Então, isso para dizer que o não matarás significa não matarás, não tirarás a vida, não assassinarás, etc. Mas para Jesus isso é muito mais profundo, né? Então, nós temos que partir da palavra de Deus para entender o verdadeiro significado do não matarás, porque no livro do Êxodo é não matarás. Verbo em hebraico, hatsak, significa matar, assassinar, tirar a vida. Então, não matarás, não tirarás a vida de ninguém. Mas Jesus é quem completa o sentido dos mandamentos. Lembra que em Mateus capítulo 5, Jesus disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento, dar-lhes pleno sentido. Pleno cumprimento significa a perfeição. A palavra perfeito significa feito por inteiro. É quando não falta nada, é quando tudo está completo, é quando você já não tem necessidade de nada. Então a lei diz: não matarás. Mas o pleno cumprimento, o pleno sentido da lei nos dá Jesus na sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 21. E diz Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra de acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e sejas posto em prisão. Dali não sairás antes de teres pago o último centavo. É uma palavra muito forte. Jesus é muito radical, né? O radicalismo, né? Como nós somos, às vezes eu estou, não sei, usando batina, ou eu começo minhas pregações falando essas coisas. Ai, padre, muito radical, né? Olha Jesus. Sabe o que significa essa palavra? Pensem vocês que Jesus disse: ouviste o que foi dito, não matarás. Olha só, quem matar será castigado pelo juízo. Mas eu vos digo, e vamos lá então, Santo Agostinho interpreta isso: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. A ira é algo silencioso. Eu estou bravo, mas eu guardo no coração. Eu não falo para ninguém. Eu estou nervoso com alguém, mas eu não falo para ninguém. Eu fico com raiva do meu irmão, mas eu guardo isso no meu coração. Bom, esse será castigado pelos juízes. O juízo significa que eu tenho possibilidade de defesa. Então estão os juízes que vão me julgar, mas eu posso me defender. Eu tenho a palavra. Depois Jesus continua: aquele que chamar seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. O grande conselho já é diferente. O grande conselho, eles estão conversando entre eles, é o sinédrio, né? Estão conversando entre eles, mas eu não posso falar nada. Então eles vão me julgar, mas eu não posso falar nada, não tenho possibilidade de defesa. E interessante, aqui a tradução em português diz: aquele que disser ao seu irmão imbecil. Na verdade, no hebraico, isso de Santo Agostinho, isso, né? A tradução deveria ser alguma coisa do tipo: aquele que ficar com raiva do seu irmão e manifestar essa raiva com algum sinal externo. Sabe quando eu fico bravo com o Padre Felipe? Que quase nunca acontece, né? Um quase exemplo nunca, só, né? Quase nunca. Mas eu fico bravo com o Padre Felipe e eu já não fico em silêncio no meu coração, mas eu falo algo assim tipo: oh! Bom, esse é o chamar seu irmão imbecil. É quando eu faço um ruído, uma interjeição, um grito, mas não tem nenhuma palavra. Esse será castigado no grande conselho, ou seja, eu já não tenho possibilidade de me defender. E depois tem um terceiro nível: aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Santo Agostinho fala, aí já é um nível de palavra. O primeiro, eu estou com raiva, mas eu fico quieto. O segundo, eu tenho uma interjeição.
E o terceiro, eu falo alguma coisa contra meu irmão. Então a pena do primeiro, juízo, posso me defender. Pena do segundo, sinédrio, não tenho como me defender. Pena do terceiro, serei castigado ao fogo eterno. Meu Deus, padre! Então quer dizer que só de ter uma raivinha no coração, mesmo que eu não fale nada, eu já vou levar para o juízo? E se eu falar alguma coisa, eu vou ser condenado. É a palavra de Deus. Então, isso vem de Santo Agostinho, que é muito radical. E Jesus diz, explicando o mandamento de não matarás. Mas por quê? Então é o que a gente vai tentar entender agora, né? Deixar um pouquinho Santo Agostinho de lado e tentar entender por que Jesus explica o mandamento de não matarás assim, dessa forma tão radical, tão forte, né? Eu acho que você, ouvinte do Católico Você Sabia, realmente deve crescer, né, espiritualmente, buscar viver o que Jesus nos pede. O centro do Evangelho é o amor. O mandamento de Jesus é o mandamento do amor, da caridade. Uma das últimas, ou a última mensagem que eu recebi falando do podcast Católico Você Sabia é do Danúbio Tavares Alves. E ele sugeriu que tratássemos alguns temas assim de espiritualidade, né? Como ele falou das bem-aventuranças e tal. Agora esse mandamento do não matarás. Veja que interessante para um cristão. O Sermão da Montanha é o modelo perfeito da vida cristã, em palavras de Santo Agostinho. Ou seja, o perfeito cristão é aquele que vive isso daqui que eu estou falando. Então, que grande compromisso também, né, para a nossa espiritualidade, poder meditar nisso e dizer, né, realmente é muito forte a palavra de Jesus quando me pede não matarás. Porque não matar significa uma ação, né? Eu vou e tiro a vida de alguém. Mas Jesus disse que mesmo sem tirar a vida de alguém, mas eu tenho alguma raiva no coração, eu já vou ser castigado. Vamos interpretar um pouco mais e aprofundar essa palavra de Jesus, né? Todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. É a ira. Quantas vezes ficamos irados, com raiva, e a expressão que nos vem na cabeça quando a gente está bravo, muito bravo, com muita raiva, é a expressão do tipo, hoje eu mato alguém. Hoje eu vou matar alguém. Aparece na minha frente, porque eu estou com muita raiva. Ou seja, existe sim uma relação de causa e efeito, entre a raiva e o assassinato, entre o assassinato e a ira. Quem fica com raiva está, poderíamos dizer, numa fase inicial ou numa fase preparatória para um homicídio. E é contra isso que Jesus quer alertar-nos. Será castigado pelos juízes, ou seja, também esse será punido só pela ira. O problema, portanto, querido ouvinte, é o coração. Se não matamos, é por uma questão social, porque temos tudo para ser homicidas. A diferença entre um assassino e eu, que fico com raiva, é que eu sou covarde e fico só na raiva. Quando eu tenho vontade de matar alguém e não mato, é porque eu sou covarde e fico só na raiva. Essa é a diferença entre a raiva e o assassino. Portanto, Jesus quer verdadeiramente tirar tudo aquilo que me pode levar a assassinar. Olha a delicadeza da vida cristã. Olha o profundo do pedido de Cristo para nós, do mandamento de Cristo para nós, do ensinamento de Cristo para nós. É tão profundo que Jesus não quer que nós simplesmente vivamos por fora. Eu não matei ninguém, portanto eu vivo o mandamento de não matarás. Jesus quer que eu viva por dentro, nem que passe pela minha cabeça o mais mínimo desejo ou faísca que depois me leve a praticar esse mandamento. Quando eu preparava esse tema, pensando na menina do aborto, voltando então sobre esse tema, eu pensava justamente nisso, né? O que existe no coração humano, e a gente vê as feministas que fazem manifestação em favor do aborto, é uma raiva, é um ódio. E é desse ódio e dessa raiva que depois passa a ação de matar. Então é contra isso que Jesus está falando, né? Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. A palavra imbecil, né, em hebraico é uma interjeição, né? E essa interjeição poderia significar quando alguém está meio com a cabeça vazia, um cretino. Qual a diferença entre os juízes e o sinédrio? Primeiro,
Juízes tinha em todas as partes, Sinédrio só em Jerusalém. É o grande conselho, o conselho dos anciãos. Eram os mais notórios. Então, outra diferença é que no juízo eu podia me defender. E eles deliberavam sobre mim. No Sinédrio, só eles se deliberam entre si sobre mim e eu não posso me defender. Aqui, a palavra de Deus diz que quando eu digo que meu irmão não tem cabeça vazia, é um cretino, eu sou levado aos mais notórios, aos anciãos. Olha só o galo cantando. Sim, só que hoje ele tá igual a mim aqui. Tá meio fraco, dormidão, né? Tá dormidão. Eu tô vendo. Aqui, eu dormi meio tarde ontem, então tá igual a mim o galo. Eu tô vendo que o galo tá fraquinho. Não sei se é pelo frio de Curitiba, porque lá em São Paulo tá mais pode quente, ser isso, né? pode ser o frio. Eu acho que ele tá dormindo mesmo. Então a gente precisa dar um jeito nesse galo aí, mas tudo bem. Tem que acordar o bichão. Então percebam, né, esse segundo nível, não matarás. Jesus diz, nem sequer eu tenho que olhar para o meu irmão e ver ele como um cabeça vazia, como um cretino, porque eu vou ser levado a um juízo dos mais notórios, sem possibilidade de defesa. E finalmente, aquele que lhe disser louco será condenado no fogo da geena. A geena, Jerusalém, era uma espécie de lixão, ou seja, ali era jogado todo o lixo e, portanto, estava permanentemente, todo o lixo da cidade, né? E, portanto, estava permanentemente queimando. Porque todos jogavam lixo ali e sempre, em todo momento. Então, aquele fogo que não se apaga. Era a imagem de Jesus para falar do inferno, da condenação eterna, o fogo que não se apaga. Percebam então, vocês, que nós estamos passando na vida cristã, mandamento de Cristo, seguir a Cristo, estamos passando do matar, ou do não matarás, ao não ficar com raiva. Estamos passando do ficar com raiva ao dizer cretino, e do dizer cretino ao dizer louco. Parece então que vai ficando menos grave a coisa, né? O louco é alguém que não tem responsabilidade. Então, essa é a linguagem paradoxal de Cristo. Jesus faz um discurso absurdo, Jesus faz um discurso estranho, e depois continua ainda com esse discurso estranho, né? Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta no altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Aqui, gente, é muito forte. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem como se fazia a oferta. Quem é que fazia a oferta sobre o altar? A gente pensa então no templo. Quem conhece o templo sabe que o templo tinha várias partes, e a última, uma parte que ficava ao povo, uma parte que ficava o povo judeu, o povo pagão, uma parte que ficavam as mulheres, uma parte que ficavam os sacerdotes, e tinha uma parte destinada ao Santo dos Santos, e ali ninguém entrava, somente entrava uma vez para oferecer ali expiação, etc., o sumo sacerdote. Então, no altar, fazer a oferta no altar, quem fazia era o sacerdote. Além do mais, tinha um monte de normas complicadas para oferecer a oferta, né? O sacerdote, ele tinha que entrar em relação direta com Deus e deveria, portanto, ter comportamentos adequados. Comportamento adequado com sua mulher, ele não podia ter relações sexuais, ele tinha que ter uma série de ritos, abluções, unções, aspersões. Era uma espécie de confissão geral, tinha que abster-se de qualquer pecado. Ficava uma semana se lavando, se purificando. Então não tinha relações, se lavava, se confessava, se raspava a cabeça, fazia vigília a noite anterior, a noite toda. Tudo isso para testemunhar o que deveria ser a pureza e a santidade. E depois de tudo isso, tinha uma liturgia complicada, se tocava trombeta durante a manhã, depois se acendiam as velas, davam um passo, davam 2 passos, tinha ritos, tinha abluções, e finalmente, depois de tudo isso, chegava lá na frente para oferecer diante do altar o sacrifício. Agora imagina vocês, depois de todo esse rito bonito, profundo,
Depois de tudo isso, chegava lá e lembrava. Não, ele não tinha pecado, olha todo o rito que ele tinha feito de purificação, de tal, então ele não tinha nada contra ninguém. Mas se ele lembrasse que o outro tinha alguma coisa contra ele tinha que deixar a oferta ali e ir lá se reconciliar com o outro. Ou seja, é um absurdo, é uma radicalidade completa. A culpa nem é minha, é ele. Deixa ali a tua oferta. Mas é ele quem tem algo contra mim, eu sou o ofendido, eu sou o que sofro. Para ali, deixa a tua oferta, senão estarás matando. E a pergunta que nós temos é por quê? Por que Jesus é tão radical assim, explicando o mandamento de não matarás? Por que eu não posso cultivar a mínima chama de ira no meu coração? Por que eu tenho que me reconciliar, mesmo que sou eu quem estou sofrendo? Porque quando a gente explica, quando a gente fala não matar, matar significa tirar a vida, dar morte, tirar a vida. O que seria então não matarás? O contrário, não dar morte e sim dar vida, dar a vida. Querido ouvinte, quando a gente escuta isso, você deveria estar se sentindo muito chamado, comprometido com esse tema de dar a vida. Vamos voltar ao tema, voltar ao tema da menina. Pense em Santa Jana, ou na serva de Deus agora que está famosa, Chiara Petrillo. O que elas fizeram? Mesmo de repente tendo recomendações e conselhos até médicos, de abortarem, o que fizeram? Deram a vida pela menina. Ou seja, não matarás, não tirarás a vida. Ou seja, em outras palavras, darás a vida. Quando Jesus explica o 5º mandamento e quando Jesus fala que ele vem dar perfeito cumprimento aos mandamentos do Antigo Testamento, Jesus está explicando o 5º mandamento dizendo que o perfeito cumprimento do não matarás significa darás a vida. Só tem um modo de dizer que não matamos, e é quando amamos, quando damos a vida pelo próximo. Nos casamentos eu falo muito para as pessoas que vão se casar, que isso eu tirei do curso do Padre Paulo Ricardo, da Engenharia da Santidade. Se você está preparando para o casamento, olha para o seu noivo, para o seu namorado e vê que você é capaz de dar a vida por ele, pode casar. Se não, espera. Porque o amor é isso, o amor é dar a vida. Por isso, a vida nova que Jesus quer te oferecer com essa palavra é a vida de amor até dar a vida. A vida de Cristo, não matarás, é amar. Se pensamos bem, todos os que não nos amam nos matam. A indiferença. Não sei se vocês já sentiram indiferença. Dói, machuca. Hoje alguém me escreveu pedindo um conselho, porque uma pessoa queria se suicidar e conseguiu autorização legal para isso em outro país. Então ela está preocupada, pensando o que poderia fazer, Talvez alguém diria, isso não é um problema meu. Errado. É um problema seu, é um problema nosso. Quem ama se preocupa pelos problemas do outro. Isso é amar, pensar no outro. Se você já experimentou o que é ser odiado, o que é ser humilhado, o que é ser tratado com desprezo, com indiferença, digam-me vocês, se é ou não uma experiência de morte essa. Então, não matará significa darás a vida pelo outro, se preocupará pelos problemas do outro, ajudarás o outro, se preocupará pelas dificuldades do seu próximo. Marido e mulher, aceitai uma relação que não seja de amor. Aceitar uma relação que não seja de amor, eu chamo homicídio. Se entre marido e mulher existe uma relação que não seja dar a vida, repito, matar é tirar a vida, não matar é dar a vida. Se entre uma relação entre marido e mulher não seja dar a vida, isso é homicídio. O que é amar, se não dar a vida?
Vejam quem é o modelo perfeito do amor? Cristo. Só quando eu for capaz de dar a vida, eu vou poder dizer que eu amo. E é esse o quinto mandamento. É isso que o quinto mandamento nos convida. Então vejam só, se a gente pudesse hoje fazer a nossa catequese lá na paróquia como catequista e explicar o mandamento do não matarás, você deve dizer sim, você está chamado a dar a vida pelo próximo, você está chamado a se preocupar pelos problemas do próximo, a ser generoso, a não ser indiferente. Por isso que muita gente hoje em dia diz que vai se confessar e diz, padre, eu pequei contra o quinto mandamento. E eu arregalo o olho assim e a pessoa fala, é porque eu matei a pessoa com palavras, é porque eu matei a pessoa com juízo. E é verdade, porque disso se trata segundo a lei de Cristo, segundo o Sermão da Montanha, onde Jesus explica a lei. Então, concluindo, hoje nós estamos na sociedade do cancelamento. O padre Felipe estava mostrando para mim agora, e eu vi ontem também, né? Como o Instagram bloqueou as fotos de uma frase de São José Maria Escrivá de Balaguer. O que eu vi era que tinha alguma coisa com violência, linguagem violenta. Para menores de idade, né? Alguma coisa assim. E estava a foto apagada e você tinha que clicar ver foto. Eu pensei que ia sair coisa de aborto, né? Bebês assim, tudo. E sai a frase do santo, a foto do santo com uma frase, né? Então, a gente está numa sociedade do cancelamento. Quantas pessoas cancelamos dos nossos contatos, cancelamos das nossas redes, cancelamos da nossa vida? A quantas pessoas eu tenho dito que eu não desejo mal para você, mas é melhor você ficar para lá e eu ficar por aqui. O quinto mandamento vai contra isso. O quinto mandamento é amar. Amar é a única relação lícita com o próximo. Todas as outras relações são violentas. Vamos ficando por aqui. Essa é uma introdução ao curso que eu dou, né? Uma introdução ao quinto mandamento. Então, vejam vocês, depois tem algo muito mais profundo também, que a gente avança, né? Mas eu queria hoje deixar isso como introdução ao quinto mandamento do não matarás. E veja como Jesus é muito profundo, é muito radical. Então, se a pessoa, você querendo ser cristão, você ouvinte do Católico, você sabia, querendo ser cristão de verdade, se você escuta alguma coisa do tipo, ai meu Deus, que radical que é você, é porque você está no caminho certo. Né? Porque querer viver isso daqui, querer amar, querer dar a vida, querer se sacrificar pelo próximo, querer ajudar, querer se preocupar pelos problemas dos outros, isso é amar, isso é viver o quinto mandamento, o mandamento de não matarás. E isso entra dentro perfeitamente, né? Dentro de todo o tema que, pois agora, né, a sociedade brasileira está vivendo, e graças a Deus, pois aqueles que seguem também um pouco as notícias também americanas, que pois foi retirado, né, cancelado, né, o juízo do Roe versus Wade, em que se permitia a nível nacional dentro dos Estados Unidos o aborto. E você vê como vai pois, diretamente relacionado a essa realidade, né? O aborto como essa ofensa direta de retirar uma vida, né? Não é o interesse de se sacrificar a si mesmo para o bem do outro, senão sacrificar o outro, né? E é sacrifício, porque foi isso que experimentamos agora, né? Nesse último caso aí de Santa Catarina, dessa menina, pois não tinham nenhum interesse realmente na criança, não tinham nenhum interesse, né? E o abusador, o estuprador, e que não sei o quê, mas não tinha nenhum interesse, nenhuma preocupação por aquele ser que estava ali, né? De 7 meses, e foi um assassinato, né? Mataram a criança para depois retirá-la. Já não foi nenhum aborto, aquilo não foi um aborto, foi um assassinato, né? Porque teve que fazer o parto, né? De 7 meses, não tem como. Então, ou seja, a criança fez um parto de um bebê morto. Essa é a realidade que ninguém fala, né? Foi um assassinato diretamente, né? Isso é extremamente isso é grave, né? Até para a sociedade. Claro, mesmo, né? claro. E por isso Jesus é tão radical assim. Porque, claro, para a gente chegar a esse ponto, você tem que ter uma indiferença muito grande. Uma indiferença pelo ser humano muito grande, né? Você tem que ter um ódio pelo ser humano muito grande, né? Você tem que ter uma raiva no coração, um rancor pela igreja, né? Muito grande, porque é a igreja que está pregando essas coisas. Então, Jesus quer, para evitar que eu chegue ao fato, Jesus quer cortar a raiz. E esse é o pleno cumprimento da lei, é cortar pela raiz o mal.
E a raiz do assassinato é a raiva, o ódio, a indiferença, o não preocupar-me pelo próximo, o pensar egoisticamente que a vida gira em torno a mim, ao meu gosto, aos meus, enfim, tudo eu. É exatamente o contrário do que Jesus nos pede na sua palavra. Então a palavra de Jesus, no fundo, é uma palavra muito de amor, e o amor sempre é pensar no outro, né? Então, o problema, a gente podia falar muito aqui, né? Mas o problema que eu vejo é que quando você pensa, o padre Felipe comentava, né? Quando você pensa, hoje amar parece ser radical. Hoje as pessoas estão tão egoístas que não olham para o outro. Então eu só quero amar, eu só quero me entregar, eu só quero viver para o outro. Ai, que radical você não tem liberdade, você não tem, né? Então nós chegamos a esse ponto. E é contra isso que Jesus quer nos alentar. Então, que sirva também para o seu crescimento espiritual, para os seus propósitos, para uma boa confissão, até que ponto nós estamos cumprindo com esse mandamento, segundo a lei de Cristo, que é a lei nova, né? A nova lei, a vida nova que nos veio trazer. Ontem eu tive uma experiência que eu estava no centro da Lapa e passou um mendigo que mora na rua e falou: eu não vou mentir, porque mentir é pecado. E pediu R$ 1 para tomar uma pinga. Então eu dei R$ 1 para ele, ele olhou para mim e falou: você é padre mesmo? Eu falei: sou. Ele falou: deixa eu falar com o senhor. Aí saímos num cantinho, ele falou: tô querendo tirar minha vida, não sei o quê. Daí a gente conversou um pouquinho, ele falou: posso te dar um abraço? E me deu um abraço, assim, me deu um beijo no rosto, cheirando pinga e tal, tudo que eu fiquei, ai. Mas as pessoas passavam do lado olhando como estranho, o cara me abraçando assim forte. E eu fico pensando, né? A gente perdeu essa sensibilidade pelo próximo, ninguém olha mais isso. Então, isso é ser cristão, é isso que Jesus nos convida, né? É uma palavra forte, e só para que saibam, é uma introdução a tudo que vem depois nesse curso do Padre Fábio que ele dá lá em Roma, e eu estou dando aqui. Eu espero que também para o nosso comprometimento maior com ser cristão, que a gente viva isso, né? Santo Agostinho diz que o Sermão da Montanha é o modelo perfeito da vida cristã. Então aquele que quer ser cristão de verdade tem que viver isso que a gente está falando aqui, né? Olha o nosso compromisso. Então que Deus abençoe você ouvinte e saiba que estamos rezando para que cada vez mais possamos ajudar também, formar nesse sentido católicos de verdade, modelos de vida cristã, porque é o que a gente está precisando. Está faltando modelo hoje na sociedade e a gente conta com vocês, contem conosco para cada vez mais aparecer mais e mais modelos de vida cristã como a sociedade precisa. Então, muito obrigado, espero que tenha ajudado, eu agradeço aí a paciência na escuta, né? Muito bem, Padre Renan, pois dentro do tempo aí, dos programas curtos, esse é um dos programas curtos aqui, porque a gente também encurtou um pouco também porque não tinha muita para entretenimento santificante mesmo, né? Aqui cortamos, não tinha muito para contar. Mas é uma maravilha, né? Pois já agora sim, terminamos o primeiro semestre, dia 29 de junho. Já esse final de semana começamos o segundo semestre, começamos o mês de julho, um mês intenso, para mim vai ser intenso, bastante intenso. Tenho exercícios espirituais, vou fazer retiro de 8 dias, então estamos preparando lá no seminário, em Arujá, para o final do mês, pois um evento de famílias, pois já estamos contando já como 40 famílias, já tem já como 80 pessoas e mais 100 crianças por aí. Então vai ser emocionante aí. Então estamos nessa correria, aí vai ter vários retiros dentro do seminário aí também que vamos estar organizando. Tem um acampamento do ECID, depois já logo em seguida vai chegar um outro grupo, depois ao mesmo tempo chega o grupo de mais senhoras do Pio X. Então vai ter bastante coisa aí no lá. Então vamos estar com um mês bem corrido. Provavelmente vamos estar 1 ou 2 semanas até talvez sem gravar, por causa dos espirituais, que eu vou estar pois aí em silêncio rezando, né? Mas esperamos, não, acho que uma semana só conseguimos, acho que gravar na semana seguinte, depois retornando. E pois aqui estamos, né? Pois oferecemos aí as nossas orações, a nossa bênção, pois que celebrem domingo, né? Essa festa que hoje comemoramos e será celebrada no domingo, a festa de São Pedro e São Paulo, os grandes apóstolos que pois deram a sua vida. Eu fazia essa reflexão hoje de manhã, né? Pois na parte da minha oração também, pois essa realidade de que pois dois grandes, por dizer assim, pecadores, pois um que perseguiu os cristãos, São Paulo, que viu, né, aos seus pés aí morrer Santo Estevão,
Depois São Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, né? Grandes homens, grandes pecadores, que ao mesmo tempo chegaram a ser grandes santos, né? Então isso nos deve causar grande esperança, né? Um sentimento de grande esperança também para nós. Por mais pecadores que nós sejamos, por mais ainda distantes daquele ideal cristão que somos chamados, pois Deus tem misericórdia de nós, nos leva, nos levanta, nos realça e quer fazer de nós grandes santos também. Pois que vivam muito bem, pois essa celebração do domingo, pois contem com as nossas orações. E a gente se vê na próxima semana, eu acho, se Deus quiser. Vamos ver como vai o andamento. Eu também vou uns dias de descanso aí com a comunidade. Tô sabendo, lá em Ourinhos. Aí que vai passear vamos ver, um pouquinho. Vamos ver como vai ser. Mas se a gente conseguir, vai ser uma alegria estarmos juntos de novo. Deus abençoe e que seja esse amor, né, que Jesus nos ensina, dar a vida pelo próximo, que conduza nossa vida em todas essas crises aí da sociedade, né, do aborto e de tantas outras coisas, que a gente possa cada vez mais cultivar na nossa vida e ensinar nosso próximo o verdadeiro sentido, né, desse mandamento de não matarás, que é dar a vida pelo próximo, como fez Jesus por nós. E você já sabe, não? Pois católicocesabia@gmail.com. Se vocês têm alguma mensagem, alguma dúvida, alguma queixa, reclamação, alguma proposta, pois também nas diversas redes sociais, marca seu sininho lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, né, para receber as atualizações, né, semanais, quando a gente não atrasa muito, mas de novos programas, pois compartilha com seus parentes, amigos, para realmente pois fazer chegar também pois, esse intuito nosso também de fazer chegar cada vez mais pessoas, mais católicos, né? Pois também não católicos, também protestantes, também pessoas que estão longe da igreja, pois também essa mensagem também que pois, é de crescimento, que é de conhecimento da fé, que todos pois, podemos crescer e necessitar e poder abundar mais, não? Pois conta então com nossas orações. Deus abençoe muito. Fiquem com Deus. Forte abraço, Deus abençoe.